Graças a Deus, irmãos, mais uma vez juntos para continuarmos nosso estudo na Palavra de Deus, né? Nós estamos estudando o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Hoje não será um vídeo longo, porque só falta a parte 2 e eu deixei pouca coisa para concluir hoje. Porque na terça-feira estarei falando sobre o capítulo 22, onde trata da eternidade. Então, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, e eu rogo a ajuda do Espírito de Deus para que ele me ajude colocando suas palavras em meus lábios e para que nós possamos ser orientados por ele, porque ele é o único e verdadeiro mestre, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 21 e nós estaremos lendo dos versículos 2 até o versículo 6, 2 até o 6, para que a gente possa continuar o nosso estudo, né? Eu gostaria então que você, na medida do possível, me acompanhasse para que nós possamos ter sempre conferência bíblica, porque é a Bíblia que manda, é a Bíblia que importa, não é? Então nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos. No verso, dos versos 2 ao verso 6, está escrito assim, ó, estou lendo aqui agora. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículos maravilhosos que nos deixam cada dia mais, quanto mais lemos, mais cheios de esperança. Irmãos, esse nosso vídeo, não é? Que nós começamos já no anterior, a parte 1, hoje a parte 2, ele se divide em duas partes. A primeira parte, o novo céu, e a segunda parte, a nova terra. A única característica do novo céu que está em vista aqui é a cidade santa. A cidade santa domina, vamos dizer, todo o nosso pensamento, toda a nossa imaginação, toda a cena inteira. Mas uns poucos versículos são dedicados à nova terra, né? Quando nós pensamos na nova terra, não uma terra feita de novo, mas feita nova, é diferente isso, eu creio que vocês entendem, né? Não temos a imagem em sua inteireza, de jeito nenhum. A maior parte do que viram os profetas do Antigo Testamento aplica-se ao milênio. Basta dar uma olhadinha em Isaías capítulo 35. O trecho de Isaías do capítulo 60, dos versos 17 a 22, parece referência à época pós-milênio, né? Pós-milênio, contemplando já a eternidade, que nós vamos estudar em nosso próximo vídeo, que, se Deus abençoar, estarei gravando já na terça-feira. Essa passagem, né, sugere que a cidade santa permanecerá acima da cidade
de Jerusalém terrena, e lhe servirá de luz, de forma a haver um local sobre a face da terra onde nunca haverá trevas. Vamos dizer assim, a cidade santa desce do céu, a Nova Jerusalém, e fica aqui sobre a cidade de Jerusalém terrena. Aqui é terrena e aqui é celestial. A celestial iluminando a terrena. Se nós dermos uma olhadinha em Isaías 60, dos versos 17 a 22, que eu acabei de citar, eu gostaria até que você me acompanhasse nessa leitura. Nosso vídeo hoje não é longo, apenas a conclusão do passado, porque eu não quis que ficasse muito grande para não ficar cansativo para você. Dos versos 17 a 22 está escrito assim, ó: por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, e por pedras, ferro. Farei passar os teus inspetores e justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Aleluia. Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Glórias a Deus. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra de minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Isaías 60, de 17 a 22. Eu peço a você a gentileza de conferir na sua Bíblia, porque eu estou usando hoje uma Bíblia de letra muito pequena e os óculos já não estão mais me ajudando como deveriam, né? Faço novas todas as coisas. Não no sentido de que as coisas serão outras, não nesse sentido. Eu falei, faço novas, não faço de novo, né? Porque isso seria começar tudo novamente, tudo outra vez, novamente. E não seria redenção do que já existe. Eu creio que você concorde comigo, não é? As coisas que Deus fez e chamou boas não serão destruídas. Pelo contrário, serão expurgadas a fogo, a saraivada e a terremoto. E isso não com a intenção de destruí-las, mas de renová-las. É uma renovação, não uma destruição, irmãos. Assim ocorre com todas as coisas redimidas. Você é uma nova criatura, mas não é uma outra criatura, uma criatura nova. Você é uma nova criatura, mas é a mesma criatura que era antes. Não é assim que acontece contigo? Até mesmo os nossos corpos imortais serão ressuscitados dentre os mortos. E sobre esses, a segunda morte não exercerá qualquer autoridade, qualquer poder. Satanás e os seus anjos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda
morte. Mas o lago de fogo não teria qualquer efeito maléfico sobre um corpo imortal como aqueles que os santos, os redimidos, receberão, irmãos. Aqueles que serão arrebatados terão seus corpos transformados, e nem mesmo o lago de fogo, nada terá poder sobre os corpos que nós receberemos, pois semelhantes a Jesus Cristo nós seremos. Nós receberemos um corpo à semelhança do dele. Os corpos redimidos serão apenas os corpos antigos, porém renovados, como eu disse, de uma nova criatura. Os seus possuidores poderão, assim, tornar-se a noiva de Cristo. Veja bem, olha, comparando com o que se fala hoje sobre a noiva de Cristo. Preste atenção nisso, que eu falei agora. Os corpos redimidos serão apenas os corpos antigos, estou repetindo, para frisar bem, renovados. Mas os possuidores de tais corpos poderão, assim, tornar-se a noiva de Cristo. Fiz questão de repetir. Repito com as mesmas palavras, porque eu anoto coisas que eu acho que devam ser frisadas aqui. Eu não confio mais na minha mente, sabe? E para não passar passar o carro na frente dos bois, eu gosto sempre de fazer um esboçozinho antes de dividir com você o que tenho aprendido. As coisas redimidas recebem mais valor dentre as coisas celestiais do que as coisas diretamente criadas, ainda que sejam coisas boas. A glória da cidade santa está no fato, preste bem atenção, está no fato de que a cidade dos redimidos, aqueles que antes estavam perdidos, pessoas inteiramente renovadas. Pois eu creio que vocês se lembram do que está em Mateus 13:43, quando o Senhor diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Deus, aleluia, é o Criador dos anjos. É o Criador dos anjos. Mas é Pai dos santos. Somente aqueles que houverem sido renovados podem ser adotados na família de Deus, tornando-se co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus nunca permitiu que um anjo se tornasse digno de tanta honra. Veja bem, irmãos, nem mesmo um anjo se tornou digno de tanta honra. Somente os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo serão glorificados juntamente com ele. A Terra será um planeta redimido. E isso vai fazer com que a Terra se torne diferente de todos os outros mundos que, porventura, têm sido ou ainda serão criados. Têm sido ou ainda serão criados. Não sei se você sabe disso, mas uma estrela, por exemplo, ela nasce, cresce, não é? Vive e também morre. Quando você contempla o céu e vê uma nebulosa, a nebulosa é o que resultou de uma estrela que morreu, viu? Ela virou poeira no espaço. A Bíblia sugere que a terra será a sementeira de onde Deus tirará povos para povoar muitos outros mundos. A ideia de nos mudarmos de um planeta para outro não é mais estranha. Está mesmo sendo seriamente considerada pelos homens. Veja os filmes que se colocam
por aí. Mas os planos de Deus estão muito mais adiantados do que os dos homens. Irmãos, o que eu vou dizer aqui agora, preste atenção, não é bíblico. Eu me baseio na Bíblia e me dou o direito de poder ser louco de vez em quando. De pensar minhas doideiras, como muitos outros pensam. Eu não creio que haja vida em outros planetas. Eu creio que haverá vida em outros planetas. Por que isso? Porque você já viu, já leu comigo, já estudou sozinho, já estudou a palavra de Deus que diz que o mar já não existe, que os homens viverão, os dias dos homens serão como os dias da árvore. Eu tenho uma foto, e essa árvore está lá no Iraque, está cercada. Ela é chamada de árvore de Adão, porque esta árvore tem 6.000 anos. Imagine se os homens passarem a viver 2, 3, 4 mil anos. Os homens. Eu não estou falando dos santos que tiveram seus corpos transformados. Eu estou falando da raça humana. E quando você compara com Isaías 65, que fala que um jovem morrerá com 100 anos, você percebe. Perceba uma coisa, pense comigo na minha loucura. Seja louco comigo, só um instantinho. Você acha que com Jesus governando a Terra, haverá farmácias vendendo anticoncepcionais? Haverá o trabalho médico fazendo laqueaduras ou ligamento de trompas? Não, não creio nisso. O que vai acontecer? A população da Terra vai se expandir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque quem morrer aos 100 anos morrerá muito novo. Então, quantos filhos se terão? A que número alcançará a população da Terra? Vai chegar um momento que não vai caber aqui na Terra. Aí eu pergunto, se o homem consegue evoluir tanto na sua tecnologia hoje, onde ele reserva a maior parte de seus estudos para a maldade, para armas, para a morte, para a destruição. Imagine com Jesus e os santos governando a Terra durante 1000 anos, sem que haja nada disso. A tecnologia vai avançar muito mais. Eu estou pensando em termos de tecnologia, mas o que o Espírito Santo faz é muito além de qualquer coisa. Se hoje os homens sempre planejam, sempre pensam em viagens de um planeta para outro, em atingir mundos antigos, mundos longínquos, muito longe, você imagina o que será com Jesus governando. Por quê? Porque, na minha loucura, eu penso o seguinte: nós somos chamados, ou melhor, está escrito que nós seremos reis e sacerdotes. Não existe rei sem um reino. E não existe um reino sem súditos. Ora, pensa comigo aqui uma coisa agora. Se você chegar para mim numa sala de aula, digamos que eu seja um professor, e você pergunta para mim assim, professor Aragão, quantas cadeiras tem aqui nesta sala de aula? Aí eu digo assim, olha, tem tantas cadeiras quanto é o número dos alunos. Ou seja, se eu tiver 50 alunos, eu tenho 50 cadeiras. E quando Deus conversou com Abraão, Deus disse assim para Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para o céu, porque o número da sua semente será tanto quanto as estrelas do céu. Ou seja, o número das estrelas do céu será o número dos redimidos. E se seremos reis, Jesus é chamado de rei dos reis. Será que não será dada uma estrela do céu, um mundo criado por Deus nesse universo tão vasto,
do qual você só pode enxergar 1% dele? Será que Deus não vai entregar a cada um de nós para governarmos sobre eles? E os homens chegarão lá? Eu creio sim, irmãos, que haverá vida nos outros planetas, nos outros mundos, mas essa vida será levada pelos redimidos e pela população que vai crescer indefinidamente. É assim que eu creio na minha loucura. Se você não concordar, não tem importância, porque você não precisa ser louco como eu, não é verdade? Então, é apenas aqui algo que eu penso e me dou a liberdade e o direito de pensar assim, meus irmãos. Eu penso dessa forma e respeito a sua maneira de pensar. Por quê? Porque a Terra, não é? Você há de convir, não será suficientemente espaçosa para conter todas as coisas sobre as quais Deus fala. Não há aqui espaço bastante para cumprir todas as promessas existentes na Bíblia Sagrada. Um povo renovado por Deus ocupará a capital do universo espiritual. E a terra, renovada por Deus, ocupará o lugar central de um reino em constante expansão. Quer queiram os árabes, quer não queiram os árabes, quer queira a ONU, quer não queira a ONU, as promessas de Deus para o seu povo Israel se cumprirão à risca. Nenhuma das promessas de Deus a Israel cairá por terra. E quem vai governar essa terra não será a ONU. Não serão os Illuminati, igual muitos têm medo. Não serão as famílias ricas. Será o povo de Israel, porque o reino foi prometido a Davi, um reino sem fim, um reino que durará para sempre, um reino eterno. E não adianta tentar jogar por terra a palavra de Deus. Ela permanece para sempre. Na passagem onde nós lemos, está escrito assim: feito está. E esta, ou essa, melhor corrigindo o português, é a terceira vez que Cristo diz tais palavras. Porque ele assinala as três divisões principais do processo de redenção. A primeira vez, ele usa tais palavras em João 19, verso 30. Está traduzido em nossa Bíblia por está consumado. Seria o grego tetelestai. Palavras que Jesus citou quando estava sobre a cruz. O preço da redenção foi pago ali, na cruz do Calvário. A segunda vez que ele utiliza tais palavras está em Apocalipse 16, verso 17, quando ele diz assim: feito está. Voz saída do trono, quando foi derramada a sétima taça, será a segunda vinda de Cristo. E a terceira vez em que ele cita tais palavras está aí em Apocalipse 21, versículo 6, quando ele diz: tudo está feito. Palavras proferidas por aquele que se assenta no trono. Quando Cristo houver de entregar a Deus o reino aperfeiçoado. Leia comigo Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8, quando diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no
lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Palavras tremendas. Os covardes são aqueles que, por motivo de medo, não se tornaram vencedores. Os demais pecadores, amados, os demais pecadores declarados, que não podem nunca ser redimidos. Os demais, primeiro eu falei, dos covardes, que são aqueles que, por causa do medo, não se tornaram vencedores. E os outros, por isso que eu falei a palavra demais, os outros, são pecadores declarados, que não podem nunca ser redimidos. Você vê aí hoje, nos nossos dias, muitos pecadores descarados que debocham até de Deus e da criação. Sabemos que Deus criou homem e mulher e Satanás está querendo criar algo que não é nem homem nem mulher. E toda a televisão, toda a mídia corrompida dá isso valor. E eles já não chamam mais pelos nomes que eram chamados. Eles dizem assim, vamos cuidar aqui dos diferenciados, ou da diversificação, vamos aceitar a diversidade. Isso tudo numa afronta e num deboche ao Deus Todo-Poderoso, irmãos. No nosso estudo anterior, nosso vídeo anterior, foi, se não me falha a memória, meramente declarado que aqueles cujos nomes não foram achados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E não é dada qualquer outra explicação. Deus não tem que dar satisfação nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas aqui nós encontramos, meus amados, o tipo de pessoas que foi riscado do livro da vida. O tipo riscado. A concordância está correta. Eu gostaria que você, por gentileza, lesse comigo, já que está com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 21. Vamos ler juntos, do 9 até o 27. Qualquer coisa que eu me enganar, você me perdoe, porque hoje eu peguei, ao invés de pegar a Bíblia que sempre pego, peguei uma Bíblia com uma letra pequena, e como já disse nesse mesmo vídeo, esse óculos já não está me ajudando muito. Mas você vai conferindo aí, vai me acompanhando, tá bom? E perdoe qualquer falha de minha parte na leitura. Do verso 9 ao verso 27. Vamos lá? Está escrito assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 pragas cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, eu vou parar aqui um instantinho. Eu confesso para vocês, como fui ensinado por todos, que sempre a noiva era a igreja. Aqui terreno, a igreja. Agora, preste atenção no que diz Apocalipse. Eu vou repetir o que já li e vou ler de novo. Quis chamar a sua atenção para esse fato. Para quem realmente é a noiva. Quem realmente é a esposa do Cordeiro. Veja só. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Veja bem, a noiva aqui é a nova Jerusalém, que desce do céu, que descerá do céu. João diz que descia do céu. Preste atenção em quem é a noiva. Vou mostrar-te, olha. Aí ele diz: contemplei, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, Jerusalém,
que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja bem, eu paro aqui também a nossa leitura para chamar a atenção. Hoje todo mundo é apóstolo. Mas aí, quando a Bíblia se fecha, fala o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, não diz o nome de 12. Se dissesse o nome de 12, é porque poderiam haver outros apóstolos. Mas quando diz dos 12, ele fechou o número dos apóstolos em 12. Todo aquele que se autodenomina apóstolo hoje é um falso apóstolo. Preste atenção nisso. Não creia nas minhas palavras. Creia na Bíblia. Leia essa passagem 10, 15, 20, 100 vezes, se for preciso. Mas entenda o que está escrito aí, por amor de Deus e por amor da sua alma eterna. Para que você não seja enganada pelos tais fraudulentos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Veja bem, não quer dizer que o tamanho da cidade seja de 12.000 estádios, seria pequena. Diz que quem mediu até 12.000 estádios. Depois parou de medir, porque a lei vai bem além. Preste atenção. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo, de safira. O terceiro, de calcedônia. O quarto, de esmeralda. O quinto, de sardônio. O sexto, de sárdio. O sétimo, de crisólito. O oitavo, de berilo. O nono, de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia,
porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Percebeu aí que as nações continuarão existindo? Como não tem essa de bater Nibiru nem coisa nenhuma para destruir a terra, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como é gostoso, meus amados, pensar na grande cidade. A cidade santa é chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. É o lar da noiva, o casamento do Cordeiro, a cerimônia que para sempre unirá Cristo aos seus santos, é mencionada no capítulo 19, imediatamente antes do retorno de Cristo à Terra. Nada é dito sobre quando essa cerimônia ocorrerá, e eu não vou inventar para você. Mas será somente após o milênio que a noiva irá viver em sua cidade e seu lar, que serão preparados especialmente para ela. Origem. Vamos pensar na origem um pouquinho? João viu que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, da parte de Deus. Os próprios santos são obra das mãos de Deus. A cidade servirá de lar para a noiva, a esposa do Cordeiro. E a cidade é a própria noiva. Por quê? Por causa da presença dos santos lá. E isso será o cumprimento completo da promessa feita por Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Preparar-vos lugar. Viu, irmãos? Nós não vamos morar no céu. Ué, pastor, é no céu. Eu digo que não. Mas você é louco? Às vezes sou, e às vezes não. Por que que não? Porque nós vamos morar na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é descida do céu. E está escrito da parte de Deus. Ela desce do céu para ser o lar dos santos. E Deus? Agora falo como louco. Deus ficou tão triste. Permita-me, espírito não fica triste, é uma maneira de falar. É uma linguagem antropomórfica. Deus ficou tão triste com o que aconteceu lá no céu, por causa da rebelião de Lúcifer, que me parece a mim, que ele não quer mais ficar lá. Que ele quer sim sair de lá e vir morar conosco na Nova Jerusalém, que ele criou para habitar para sempre com os santos. Sim, para habitar para sempre com os santos. Isso é possível? Nós veremos. Nós veremos. A localização não é revelada de modo específico. Ficará próxima da terra, mas não fará parte da terra. Preste atenção no que estou dizendo. Ficará próxima da terra, mas não fará parte dela. As nações da terra andarão sob a luz. Agora o que importa não é mais a luz do sol, é a luz que vai iluminar, que vai resplandecer da cidade celestial, da cidade santa, da Nova Jerusalém. Isso indica que ficará por cima das nações. E nós podemos pensar em tal esplendor, não é verdade? Quanto a esse particular, os detalhes são numerosos, mas só podem ser lidos com dificuldade, porque o mundo desconhece tão grande esplendor como o que aqui é descrito. Ninguém jamais viu glória tão grande.
todas as pedras preciosas da terra, ainda que reunidas, não poderiam nem começar a se comparar com a glória da Nova Jerusalém. O jaspe é uma pedra preciosa em que aparecem em ondas as várias cores do arco-íris, mas é translúcida. Ora, essa cidade de Nova Jerusalém será como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Sobre a face da terra, meus irmãos queridos, não existe o tipo de ouro aqui descrito. Ouro transparente, como mais perfeito vidro. Talvez seja o brilho da luz que tornará esse ouro transparente. Pois em Apocalipse 21, 22 está escrito: pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 12.000 estádios, cerca de 2.250 quilômetros. 2.250 quilômetros de lado e outro tanto de altura. Um cubo de gigantescas dimensões. Até aí foi medida, né? O restante ele não mediu. A Cidade Santa não precisará nem do sol, nem de qualquer outra luz artificial. Ela é luminosa em si mesma. Produz luz. Em Isaías 24, 25, o profeta, sem saber de nada, não é verdade? Sem saber de nada, eu posso me atrever a dizer assim. Ele deixou escrito para nós, deixou bem registrado: a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24, verso 25. A glória do Senhor será a luz de Jerusalém. Não haverá, amados de Deus, templo algum na Cidade Santa, porque o Senhor Deus mesmo é o seu templo. Não haverá qualquer necessidade de formas especiais ou de períodos ou lugares próprios para adoração. A cidade será notória por suas dimensões, beleza, luz, rio, árvores e habitantes. Um alto e grande muro. As muralhas, entretanto, pensamos nas muralhas, né? Não serão tão altas como a cidade, pois 144 côvados é pouco mais de 80 metros. Os portões da cidade foram feitos diretamente na muralha, e cada portão é guardado por um anjo. E cada portão recebe o nome de uma das tribos de Israel. Tem gente que não gosta de Israel, mas a Bíblia diz: orai por Jerusalém. Ore por Israel, irmãos. As muralhas estão postas sobre 12 alicerces, nós já lemos, cujos nomes são os 12 apóstolos. A igreja, ou seja, os santos do Novo Testamento, terá parte na Cidade Santa. E quando se fala das 12 portas, as 12 portas são 12 pérolas. E sobre essas pérolas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Você pode ler isso no versículo 12, e pode ler ainda. Os santos do Antigo Testamento também participarão da Cidade Santa. E a pérola é produzida, irmãos, você sabe disso, não é? Como é produzida? A pérola é produzida por um organismo vivo. É resultante de um ferimento qualquer no corpo da ostra.
Uma partícula de areia que provoque uma irritação dá, em resultado, uma pérola. E é a resposta do organismo ofendido ao ofensor. A resposta do organismo ofendido ao ofensor é uma pérola. Assim também, a cidade santa e seus habitantes resultarão de um sofrimento infligido a Cristo. Os judeus não consideravam a pérola uma pedra preciosa. Jamais foi mencionada entre as posses valiosas dos judeus. Isso serve de símbolo para o pecado de Israel, que resultou na crucificação de seu Messias. Mas desse sofrimento origina-se a pérola de grande valor. E naquele dia, os portões em que estarão, aleluia, naquele dia, os portões em que estarão os nomes das 12 tribos de Israel serão uma grande pérola. Então, a pérola será a mais preciosa pedra de Israel. Que Deus abençoe a vocês. Eu quero chegar até aqui, concluindo o capítulo 21. Na terça-feira, com a ajuda de Deus, com a graça de nosso Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, estarei deixando gravado para vocês, não sei se vai dar para gravar tudo ou não de uma só vez, o capítulo 22 de Apocalipse. Eu creio que dá para gravar tudo sim, onde estarei falando sobre a eternidade, coisa bem mais difícil para mim, né? Bem mais difícil, porque a eternidade é a eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. E ao compartilhar, ore a Deus para que as palavras ditas aqui possam alcançar corações, vidas que estão afastadas do Senhor. Possa abrir os olhos do entendimento daqueles que não enxergam e não querem enxergar, porque Jesus disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Compartilhe. E se você é a primeira vez que nos assiste, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos disso, porque eu já falei aqui anteriormente, eu preciso ter um certo número de acessos, preciso ter um número de curtidas, para que o YouTube não diminua o meu tempo de ensino. E porque você fazendo isso, você estará me ajudando a continuar pregando a palavra de Deus. Terminando o Apocalipse, partiremos para outro estudo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Pai seja com